Elevo os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Bom dia! Este é o dia que o Senhor fez para nós, então nos alegremos nele. Começamos esta manhã, este dia, com o Salmo 121, olhando para o monte, olhando para o Senhor, sabendo que dele veio o nosso socorro, o nosso refúgio. O nosso refúgio, meninas, vem do Senhor. Coisa boa saber disso, né? Já acordar com essa convicção que o nosso socorro, o nosso amparo vem do Senhor. Coisa boa, bom dia, bom dia. Bom dia, Solzinha, tudo bem? Pã, bom dia, Vivi, bom dia, Lu, bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, que Deus abençoe a nossa terça-feira, né? Terça-feira de vitória, terça-feira de vitória. Hoje nós vamos falar sobre a oração de esquadrinhamento. Oração de esquadrinhamento. Peraí. Ai, vou parar um pouco, né? Oração de esquadrinhamento. Nós vamos falar sobre a oração que nós precisamos fazer diariamente, pedindo ao Senhor que sonde o nosso coração, né? Bom dia, Lê! Tudo bem, amiga? Que Deus abençoe. Deus abençoe o seu dia. Hoje a nossa reflexão está lá em Jeremias. Jeremias 17, capítulo 17. E Simone, tudo bem? Sheilinha, seja bem-vinda, meninas. Tudo bem com vocês? Tudo certo por aí? Muito bom, viu? Muito bom estar com vocês todas essas manhãs. Simonezinha maravilhosa. Saudade de você, Simone. Olha só, hoje nós vamos falar sobre a oração de esquadrinhamento. O que é esquadrinhar, né? É investigar, né? Você olhar com um olhar mais minucioso, ir mais fundo, né? E por que é essa necessidade, né, de nós fazermos essa oração? Uma oração de investigação, né? Onde nós falamos assim, Senhor, eu acho que no primeiro dia nós falamos sobre isso, né? Nós falamos do Salmo 139, Senhor, me sonda, né? Me conhece, o Senhor me conhece. Vai lá no meu coração, lá no meu íntimo e vê se há em mim algum caminho mau. E isso não é só, gente, pra pecados, né? Às vezes a gente fala assim, será que eu tô com meu pensamento, será que a minha intenção... Sabe, esses dias eu tava lendo um livro, que é um livro maravilhoso, o nome do livro é Ego. E o escritor falava assim, que é muito comum nós termos boas intenções, termos atitudes, né? Tomarmos decisões, aparentemente com boa intenção, mas que por trás... Quem está falando é o nosso ego, né? Que está falando é o orgulho, é a soberba. Então nós temos atitudes, parece que é boa, parece que é pela obra, parece que tem uma boa intenção, mas que por trás, né? Quando não é investigado, por trás tem uma intenção de se autovalorizar e tal. E aí o autor nos encorajava, né? Fazer essa investigação, para que realmente o Senhor sondasse o nosso coração e mostrasse a nós a verdadeira intenção. Então, essa é uma oração que a gente deve fazer constantemente. Senhor, sonda o meu coração. Nós que servimos a Cristo, né, que estamos ali com o Senhor, temos atividades, né, na igreja, atividade social, e estamos sempre servindo, né? Nós temos que constantemente pedir para o Senhor sondar o nosso coração, para que Ele nos revele se o que nós fazemos permanece sendo para Ele.
porque é muito fácil errar o alvo, né? Existem coisas que a gente faz que a gente gosta de fazer. Existem coisas que nós nos propomos a fazer que sacia, nos dá contentamento. Existem coisas que nós não nos imaginamos mais sem fazer e não é nem mais Deus que está pedindo aquilo, não é nem mais para o Senhor, né? Aquilo ali eu faço porque eu gosto, eu faço porque eu quero, eu faço porque me promove, eu faço porque satisfaz o meu ego. Então aquele autor, ele estava nos incentivando a olhar para dentro e ver qual era a intenção do Senhor, a intenção do nosso coração, que o Senhor mostrasse. E o interessante sobre isso é que nem sempre nós temos a clareza das nossas motivações. Isso é muito, muito interessante, né? Nem sempre nós temos a clareza do que está dentro de nós. É muito normal você se constranger com você mesmo quando o Espírito vem e fala assim: na verdade, o que você estava querendo era se promover. Você fala: meu Deus, não, né? Não, que hora que eu me perdi? Então a gente se perde dentro de nós. E o livro ele nos dava esse direcionamento. Olhe para dentro de você, porque de tempos em tempos pode ser que você tenha se perdido. E aí o que a oração de esquadrinhamento também, né, de investigação, ela faz é nos visitar nos nossos gatilhos emocionais. Nos faz, nós temos que ter este hábito de pedir ao Senhor que passe, né? E isso, obviamente, você não vai ficar pedindo todos os dias, né? Bom, vamos lá. Você vai pedir para o Senhor, eu não sei se vocês já fizeram isso, tá? Mas uma oração eficaz é você pedir para o Senhor revisitar a sua história. Senhor, desde a sua gestação, porque a gente sabe que na gestação o bebê ele sente muita coisa, é possível um bebê ele ser carregado por traumas por causa de uma gestação conturbada, um parto difícil, né? Uma infância difícil, torna-se um adulto com vários tipos de complexos, com dores e tal. Então, essa oração de esquadrinhamento, você vai revisitando a sua história com a presença do Espírito Santo e pedindo para que ele aponte para você se alguma coisa neste caminho te traumatizou, te marcou, te ancorou. Né? O que é uma ancoragem, gente? É quando eu vivo algo e aquilo me prende. Sabe? É uma prisão espiritual, uma prisão emocional. E às vezes a gente vive a vida inteira preso a coisas do passado, né? Coisas que você nem sabe, nossa, mas... E quando você começa a fazer essa oração, você lembra, nossa, aquela palavra que você ouviu da avó, quando você tinha 5 anos, você fala: meu Deus, mas aquilo ali te marcou, aquilo ali te feriu. E quando a gente fala assim, vamos fazer essa oração de investigação, vamos fazer essa oração de esquadrinhamento, nós falamos ao Espírito Santo: investiga. Vê se na minha história tem algo que compromete o meu crescimento. Por favor, Espírito Santo, vê se na minha história tem algo que me bloqueia de avançar. Existem pessoas que elas estão muito bem, às vezes financeiramente, às vezes ministerialmente, no seu relacionamento, e daqui a pouco aquilo desmonta. Né? Parece que você tá sempre tendo que reconstruir a sua vida, porque não é uma coisa constante, você tá sempre destruindo, e você constrói e destrói, você constrói e destrói, e você não entende por quê. Você olha as suas atitudes de hoje, parece que é ok, fala: meu Deus, aonde foi que eu errei? Aonde foi, Senhor, que eu me perdi aqui? Parece que tá tudo bem e você não consegue identificar o que aconteceu. Quando você faz uma oração pedindo para que o Senhor ele revisite a sua história, ele acesse, né, o seu inconsciente. Nosso inconsciente é uma caixinha, né? É o quartinho, sabe o quartinho da bagunça? Às vezes a gente joga lá bagunças que a gente não quer ter acesso, informações que a gente não quer ter mais acesso. Até por uma questão de proteção do nosso cérebro, né? Aí o que ele faz? Isso aqui é muito dolorido, joga lá, porque senão se ela ficar revisitando isso, ela não vai ficar bem. Então vamos jogar lá no quartinho do esquecimento.
Só que o fato de nós termos jogado no quartinho do esquecimento, entre aspas, porque não é tão esquecido assim, não nos impede de vez ou outra ele aparecer, sabe assim, hello, olha quem chegou aqui, o probleminha da infância. Existem coisas que te incomodam e você nem sabe por que te incomoda. Existem palavras que você ouve que dói e você fala assim, mas não era pra doer tanto, não foi pra tanto, né? Já aconteceu de você falar assim, de você ter uma discussão com uma pessoa e aí depois você revisitar o que aconteceu, você fala assim, gente, mas não era pra tanto. Não era pra ter ficado tão irada, eu não entendi por que eu fiquei tão irada, eu não entendi por que eu fiquei tão triste, eu não entendi por que eu fiquei tão brava, eu não entendi porque eu me descontrolei. Né? Quantas vezes a gente se descontrola em situações e fala, eu não entendi. Porque se eu for olhar o fato que aconteceu no dia, não justifica o meu descontrole. Então o que acontece? Tem algo atrás disso que você não sabe. E isso está te impedindo a se relacionar, a crescer, a prosperar, a ter a sua vida espiritual. Que você não sabe, tá lá escondidinho. Mas quando você fala assim, Espírito Santo, eu preciso da sua ajuda. Eu não quero mais ser uma pessoa bloqueada. Eu não quero ser uma pessoa travada. Eu não quero ser uma pessoa que constrói e destrói. Eu não quero ser uma pessoa inconstante. Eu quero avançar. Então me mostra o que está impedindo esse meu crescimento. Me mostra o que está me bloqueando. Senhor, eu quero que o Senhor me ajude, eu vou revisitar a minha história contigo e eu quero que o Senhor me aponte. Obviamente, gente, que isso não é uma coisa que o Espírito Santo vai trazer em um dia só, tá? Quando você faz uma oração de esquadrinhamento, você não vai ter a sua vida jogada na sua cara em um dia só. Mas quando você vai falar, você vai por etapas, tá? Você fala, Senhor, quando eu fui gerada, faz a oração de Jeremias, sabe? Depois você dá um Google, eu não lembro onde tá. Antes que eu fui gerado, o Senhor já me conhecia, o Senhor já tinha me escolhido e tal. Você faz aquela oração, você fala, Senhor, eu fui gerado por ti. Se eu tô aqui hoje, foi uma escolha do Senhor, eu sei que eu sou amada por ti. Todo mundo que é amado por Deus é odiado pelo diabo. Né, gente? A gente tem que ter partir desse princípio. Todo mundo que é importante, que é amado por Deus, é importante para o diabo. Qual é a importância que a gente tem para ele? Ele quer nos destruir. Então você vai falar, Senhor, o Senhor me desejou. Eu fui desejado por ti. Certamente o inimigo, ele tentou me destruir. Senhor, eu te peço que qualquer trauma que o inimigo que eu tenha passado da vida do inimigo, Senhor, eu peço que haja a cura na minha alma. Eu peço que haja cura nas minhas emoções. Senhor, esquadrinha, vamos lá, Senhor, desde a minha gestação. Vamos lá, Senhor, Senhor, me acompanha nessa jornada. E você vai apresentando ao Senhor. Não te aconselho a fazer tudo em um dia só, mas vai por etapas, sabe? Vai por etapas, Senhor. Eu não quero ficar preso a coisas que aconteceram no meu passado. E aí você apresenta ao Senhor enquanto você estava sendo gerado, apresenta ao Senhor o dia que você veio, né, a este mundo, o dia que o Senhor escolheu para que você viesse a este mundo, apresenta ao Senhor os seus primeiros dias no hospital e vai orando e fala assim, e agradecendo a Deus, Senhor, obrigada, Senhor, eu sei que o Senhor estava ali comigo. Por quê, gente? Por quê? Porque nós carregamos traumas na nossa vida. Né? Nós somos carregados por história, nós somos compostos por histórias. Você não sabe, você não lembra, mas no fato de você não lembrar e você não ter consciência na época, o inimigo ele é sujo, não impede dele ter te marcado, te destruído. E aí o que está escrito lá em Jeremias 17, no versículo 9? O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Tem coisas no nosso coração que é incompreendido. Nós não temos o entendimento. Não sei o que está acontecendo comigo. Quem nunca se colocou diante de uma confusão? Fala assim, eu sou uma grande confusão.
Eu não consigo me entender, eu não consigo me compreender, eu não consigo saber o que está acontecendo comigo, eu não consigo. O coração do homem, ele é enganoso, e a Bíblia diz que ele é uma doença incurável e que nós não somos capazes de compreendê-lo. Porém, contudo, no entanto, o 10 diz: eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Quando eu peço, Senhor, eu não posso, meu coração, Senhor, eu não posso curar. Ainda que eu sou super a favor da terapia, inclusive eu faço, mas existem lugares e acessos que é só o Senhor. Você pode ir aonde você quiser e que não vai trazer a você a clareza que o Espírito Santo vai trazer. Então você tem essa possibilidade de se colocar diante do Senhor e falar: Senhor, sonda. Senhor, sonda a minha infância. Senhor, eu tô ancorado lá. Eu tô preso emocionalmente a este lugar. Palavras, Senhor, que eu ouvi. Quantas pessoas, gente, quantas pessoas passam a sua vida, passam a sua infância ouvindo. É mais normal, né, do que a gente imagina. Pessoas que passam a sua infância inteira ouvindo: você não é capaz, você é burro, você é desastrado. E hoje, na sua idade adulta, tem 50 anos e não se sente capaz, não conseguiu construir nada na vida. Tudo que começa destrói. Por quê? Porque ouviu que é desastrado a vida inteira. Uma pessoa desastrada é uma pessoa que está sempre quebrando, né? Uma pessoa que está sempre destruindo alguma coisa. E hoje você não sabe por que você não consegue colocar um projeto de pé, porque na sua vida inteira você ouviu que você era incapaz. Foi essas crenças que você carregou na sua vida. É isso que você são essas palavras que você ainda assume como verdade. Pessoas que na adolescência sofreram bullying, rejeição, e tá casado, tá dentro de um relacionamento, mas sempre tá se sentindo inferiorizado, porque aquela memória, sabe, aquela memória volta de tempos em tempos. Então qualquer coisa, aquela memória volta e você se definha de novo. Não consegue desfrutar do amor, não consegue desfrutar do carinho, não consegue desfrutar da presença das pessoas, sempre muito desconfiado, né? Sempre muito desconfiado, a vida inteira ouviu palavras tão destrutivas que hoje não conseguem mais acreditar. Tem dificuldade de acreditar na palavra, porque não teve uma figura paterna de confiança, porque não teve uma figura materna de confiança, porque apanhou muito, então olha para Deus como um Deus que castiga. Pai, sinônimo de castigo, sinônimo de que vai pesar a mão e vai acabar com a minha raça agora mesmo. Então, a forma como nós somos criados molda a nossa forma de enxergar a vida. Eu estou em Cristo, eu aceitei Jesus, mas o meu olhar ainda está de acordo com aquilo que me ensinaram, de acordo com aquilo que eu vivi. Então, quando eu falo: Senhor, esquadrinha, traz a verdade, me revela na medida, Senhor, que eu posso suportar. Porque existem coisas que, se vir à tona em momento inoportuno, a gente dá né? A gente dá uma atrapalhada na vida. Você fica meio surtadinho. Então, Senhor, o Senhor sabe o que eu posso suportar. Mas eu não quero ter nada escondido. Senhor, eu não quero viver em sombras. A tua palavra é luz. Gente, se eu tô vivendo algo que eu não conheço, se eu tô vivendo algo que não é entendível, que é confuso, que é enganoso, que não é compreensível à mente humana, uma doença que não é revelada, um sentimento que não é entendível, uma situação que eu não tenho a clareza do que está acontecendo, eu chamo o Senhor e falo: Senhor, a tua palavra é luz. Luz, Senhor, ilumina, luz revela. A sombra é... Deu uma pausa aqui, gente. Caiu aí pra vocês? Não, né? Acho que tá tudo bem. Diz pra mim se tá tudo bem, porque acho que caiu aqui alguma coisa. A internet. Tá tudo bem? A Amanda que entrou agora, tá tudo bem? Voltou. Deu uma travada. Mas se acontecer alguma coisa, a gente volta amanhã pra falar sobre isso de novo. Porque eu sou dessas.
Olha, eu já li aqui, tudo certo, né? Eu cresci em meio à frustração. Gente, isso, às vezes, a gente acha, é muito interessante que quando a gente olha pra nossa história e a gente fala assim, eu sou muito desprivilegiada, né? A minha infância foi muito difícil. E aí a gente acha que só a gente, né? Que aquela dor, que aquele problema, que aquela dificuldade que a gente tá enfrentando, outras famílias não passaram, outras pessoas não passaram. Que aquela rejeição foi só com a gente. Não é assim? Parece que a nossa dor, ela é uma dor que ninguém mais sente. Que nós somos, assim, muito desprivilegiados na vida e que só a gente enfrentou aquilo. E é a maior mentira de Satanás. Porque quando você entende que aquela dor que você sente, muitas outras pessoas também sentem, não é que é um alívio, mas você sai do papel de vítima, entendeu? O maior problema nosso para sermos libertos, sarados, sermos livres, né, de prisões espirituais, é que nós assumimos o papel de vítima, no sentido de só aconteceu comigo. Né, só foi não, eu sou muito azarado. Quem nunca disse isso, né? Eu sou muito azarado, todo mundo dá certo, mas comigo sempre dá tudo errado. Todo mundo é feliz, mas comigo nunca nada dá certo. Gente, o número de... Acho que todo mundo diz isso. É muito interessante, né? Todo mundo diz isso. Mas é mentira isso. Isso é mentira. Porque Jesus já disse que nós teríamos um mundo cheio de aflições. Então todo mundo tem aflição. Todo mundo teve uma infância em algum momento que foi complicado, uma adolescência que em algum momento foi complicado. Se você revisitar, sempre vai ter uma história ali que marcou, que magoou, que frustrou. Então primeiro saia do papel de que só foi com você. Não aceite ficar sentado na cadeira de vítima e dizendo, meu Deus, mas só eu sofro. Não, você e o mundo inteiro sofre. Só que o que nos difere, qual é a diferença para nós? A diferença é que nós temos o Senhor. E o Jeremias está dizendo assim, ó, o coração é enganoso. Ele é até incurável, eu posso dizer. Ninguém é capaz de compreendê-lo. Mas aí tem o Senhor, né? Aí fala, eu sou o Senhor que sonda. Eu sou o Senhor que cura. Eu sou o Senhor que acessa onde ninguém pode acessar. Eu sou o Senhor que cura feridas. Aí vem Jesus e fala assim, ó, pode ficar tranquilo, porque eu levei na cruz isso. Isso não, você não tem que viver nessa dor, você não tem que viver nessa situação, você não tem que viver nisso, porque eu, Jesus, já sofri e levei as suas dores, as suas enfermidades. Eu já paguei esse preço. Para você tem esperança, para você tem libertação. Sabe por quê? Porque eu, Jesus, fiz isso. Quando eu peço para o Senhor esquadrinhar, para o Senhor investigar o meu coração, tudo aquilo que estava em sombras passa a vir para a luz. Eu tenho acesso e eu adianto a vocês que não é um processo, que delícia, o Senhor está esquadrinhando o meu coração. É um processo dolorido. É um processo que você vai ter acesso a lembranças que você não gostaria de ter. Mas a verdade, ela liberta. Você precisa ter acesso a informações para que você seja livre. Você precisa, às vezes, você não... nós jogamos lá na caixinha do inconsciente porque nós queremos fugir daquela verdade. Né? Às vezes você não quer se lembrar que você passou por aquilo, isso é desconfortável, então você quer esquecer. Só que quando você fala pro Senhor, vem... Né? A Lê colocou assim, é um processo muito difícil, mas muito libertador. Numa live que eu fiz com a pastora Elisa, ela até falou assim, nem todo mundo quer ter acesso à verdade, quer sair do papel de vítima, quer assumir o controle da sua vida. Por quê? Porque é desconfortável. Primeiro dói. Sabe quando a gente estava conversando esses dias e falamos de... Como é que é o nome daquele negócio que é uma feridinha que dá... Não é uma feridinha... furúnculo, sabe? Você começa com uma inflamaçãozinha, aí, aí começa a crescer e tal, e aí em volta tem pus, né? Péssimo, né, a comparação, mas é tipo isso. Pra você amenizar a dor, você tem que apertar. É uma dor que parece que vai se desfalecer.
E você aperta, você fala, gente, eu não vou aguentar, eu vou morrer aqui, não dá pra dar anestesia, porque tá inflamado, e você vai, e daqui a pouco, quando sai tudo, é cura imediata, parece que tirou com a mão, aquela dor imediatamente sai. A cura interior é exatamente isso. Através disso, a pessoa recebe a cura interior, exatamente. Quando você vai apertando, quando você vai tirando, você vai esquadrinhando, pedindo pro Senhor acessar dores, lembranças, palavras. Tem dia que você fica assim, você fala assim, por que eu fui mexer nisso? Tem dia que você faz, se você fizer esse processo, eu te adianto que vai ter dias que você não vai querer levantar da cama. Você vai falar assim, meu Deus do céu, você vai querer ficar ali em posição fetal, dizendo, por que eu fui mexer nisso? Mas você vai se levantar e vai dizer, o Senhor é o Deus que cura o meu coração. Eu não vou viver mais em sombras, eu não vou mais ficar preso a essas lembranças, eu não vou ser mais escravo desses traumas. Eu sou livre. E aí você tem que lembrar, nesse processo de oração, de esquadrinhamento, é que se Cristo te libertou, você é livre. Sabe? Você tem que ficar lembrando desse versículo, o Senhor me libertou. Eu não sou presa a palavras, eu não sou preso a lembranças, eu não sou preso a traumas, eu não sou preso à frustração, eu não sou preso à tristeza, porque o Senhor me libertou. Se você tem uma história, você tem consciência que a sua história é uma história mais delicada, que a sua história é uma história que tem muitas coisas que você fala assim, eu não dou conta sozinho. Existem muitos lugares que fazem processo de cura interior. Um que eu posso recitar, indicar, né? Com muita liberdade, porque eu sei que é uma mulher de Deus, a gente está até conversando, eu e a Alessandra, é a pastora Zenete. O Ale, como que é o nome mesmo, o pessoal procurar no site do... Eu esqueci o nome dela, ela tem uma chácara e ela faz um trabalho de cura, de libertação. Existem coisas que sozinhas a gente não consegue, a gente precisa pedir ajuda. A gente precisa, Instância Paraíso, pastora Zenete. Depois você dá um Google lá. Se você sabe que a sua história é uma história complexa, é uma história de muitos desafios, procure ajuda. Mas o importante é você saber que essa oração, ela pode ser feita diariamente na sua vida. Porque diariamente nós somos confrontados, né, com problemas. Diariamente nós temos que tomar decisões. E se você falar, Senhor, sonda o meu coração, esquadrinha o meu coração, vê qual é a real intenção desse sentimento, qual é a real intenção. Tem dia que você acorda de mau humor, por quê? Você acabou de acordar, meu filho, filho de Deus. Por que uma pessoa acorda de mau humor? Senhor, o que acontece aqui comigo? Senhor, eu não quero nutrir esse sentimento. Senhor, me mostra uma pessoa para me ajudar. Senhor, me dá uma direção. Senhor, eu quero ser curada. A oração de esquadrinhamento não é você só ficar cutucando lá, é você pedir socorro ao Senhor. A Lê colocou assim, ó, é maravilhoso, pode fazer o renovo, que a pessoa passa por 8 dias sendo cuidado e curado. É uma instância, né? Uma chácara, e você fica ali por alguns dias e você é ministrado. Tem o Moriá, que é 3 dias, tem o renovo, que é 8 dias. Gente, eu super sugiro, sugiro mesmo que você vá, para que você tenha acesso a informações sobre você. Existem coisas que nós não sabemos fazer sozinhos, e nós temos que ter a humildade de pedir ajuda quando nós não sabemos. Nós temos que ter a humildade de pedir socorro quando nós não estamos conseguindo andar sozinhos, sabe? Nós temos que ter essa humildade. E você, nessa oração de esquadrinhamento, você fala assim, Senhor, me mostra o que eu preciso fazer. Senhor, eu tô entendendo que tem coisas aqui que não tá certo. Senhor, me mostra qual é o próximo passo. Senhor, coloca as pessoas certas no meu caminho. Gente, essa oração é tão poderosa que eu ainda faço, né? Todos os dias, Senhor, esquadrinha aqui. Mas na época que eu fazia, né, tava numa imersão, eu falava, Senhor, esse sentimento aqui eu não tô entendendo. Senhor, eu acordei hoje assim, eu não sei o que tá acontecendo. Senhor, me dá revelação. Senhor, eu tive esse sonho, eu não consigo entender. Gente, era tão surreal que o Senhor enviava as respostas.
Sabe, o Senhor usava pessoas, às vezes uma ministração, eu tava lá ouvindo um louvor, daqui a pouco entrava uma ministração no YouTube, que era exatamente tudo o que eu precisava entender. Imediatamente eu parava, ajoelhava e falava, Senhor, eu entendi o que tá acontecendo. E eu contava pro Senhor o que eu tinha entendido e eu falava, Senhor, me cura. Me cura porque em ti eu serei curado. Senhor, o Cristo me libertou e disso eu sou livre. Eu não sou escrava dos meus sentimentos. Eu não sou escrava das minhas emoções. Eu não sou escrava das minhas lembranças. Eu não sou escrava da minha infância. Eu não sou escrava dessas palavras malignas. Não sou escrava, Senhor, eu sou livre. E eu colocava diante de Deus. E foi um processo. Mas eu vi a mão do Senhor me curando todos os dias. Comece fazendo a oração do esquadrinhamento, pedindo ao Senhor sabedoria. Senhor, eu sei que tem. Eu sei que tem coisas que eu preciso acessar. Eu sei que tem coisas que são sombras na minha vida. Eu sei que tem coisas que têm me impedido de crescer. Senhor, eu quero o caminho da cura. Eu quero, Senhor, o caminho da cura. Me percorre comigo nesse caminho. O Espírito Santo, ele pode te visitar todas as noites e te curar. Como ele também pode colocar alguém no seu caminho. Como ele também pode te... O Senhor, ele é o eu sou. Ele faz como ele quer. Mas o que eu te encorajo é não olhe para a sua vida. E sabe assim, ai, tá tudo bem. Acontece. Porque o acontece, o inimigo se apropria e nos impede de crescer. Eu sempre digo e repito, não se conforme em viver a mesma história. Não se conforme em repetição de história. Repetição de história é repetição de comportamento. Repetição de história é repetição de pecado. Repetição de história é paralisia, é ancorar, é você ficar no mesmo lugar. Senhor, me sonda, mostra, me revela, eu quero ter acesso à verdade. Eu quero ter acesso àquilo que realmente está acontecendo. Não aceito. Ah, é assim mesmo. Ah, é da vontade de Deus. Sabe o que o Senhor fala? Os planos que eu tenho a seu respeito são planos de paz. Eu quero que você prospere, eu te dou esperança. Se você, toda a desgraça que aconteceu na sua vida, você fala, porque Deus quis assim, que Deus é esse que a gente serve, que quer que a gente viva uma vida inteira de problemas? Cada problema, gente, nós temos que ter uma vitória. Vamos passar um perrengue? Vamos, mas vamos adquirir também a vitória. Vamos alcançar também a vitória, porque esse é o nosso Deus, vencedor invicto, Senhor dos exércitos. Né? O nosso Deus é aquele que é mais do que vencedor. Se a minha história ela não diz isso, eu preciso fazer essa oração de esquadrinhamento. Senhor, eu não estou vivendo de acordo com a tua palavra e eu quero viver. Me ajuda e o Senhor te dará a direção. Direção do Espírito. Não faça nada. A minha recomendação para você é: não faça nada por você mesmo. Peça ao Espírito Santo que te ajude nessa jornada e ele te fará bem sucedido, tá bom? Se você tiver uma dúvida sobre isso, essa é uma oração bem delicada, né? Depois eu até vou assistir de novo essa live para saber se eu deixo ela aqui ou se eu tiro. Ou se eu gravo outra. Mas a minha recomendação é que você convide ao Espírito Santo para que ele te ajude e para que você seja liberto. Porque existem pessoas presas emocionalmente, presas espiritualmente, porque estão presas ao passado. E o Senhor, ele nos chama. O Senhor, ele nos chama para a liberdade. Foi para isso que Jesus morreu naquela cruz, para que fôssemos livres, para que tivéssemos vida e vida com abundância. Deus abençoe você, abençoe sua terça-feira e até amanhã, às 7h01. A Ale falou assim, a live está libertadora, Fê. Amém, amém. Que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo, a minha recomendação para vocês, gente, a Simone falou, com o Espírito Santo não tem erro, é isso. Eu acho que é assim que eu quero fechar essa live e essa reflexão de hoje. Convide o Espírito Santo para percorrer com você neste caminho, porque com o Espírito Santo não tem erro, né? Com o Espírito Santo não tem erro, ele não vai dar nada além, ele não vai te sobrecarregar, ele vai te dirigir. Peça para ele te dirigir e os seus caminhos serão bem-sucedidos. Não apague não, tá bom, não vou apagar não. Que Deus abençoe.
Que Deus nos abençoe e nos dê força em nome de Jesus. Um beijo, amo vocês, viu? Tchau. Com o Espírito Santo não tem erro, não faça nada sem ele, tá bom? Com o Espírito Santo não tem erro. Que ele nos acompanhe nessa jornada em nome de Jesus.